Eu não posso... A aula, eu tenho que acabar a Variational Autoencoder hoje, e é uma quantidade enorme de slides. Então, pessoal, é o seguinte, então eu tenho aqui uns... Vocês estão vendo aí, né? Imagino, minha tela. Se não tiver, vocês gritam aí. Então, o que eu estou mostrando aqui na minha tela uns notebooks que eu montei para você rodar o Keras, e eu procurei documentar bastante aqui Então, a documentação é mais uma explicação de como que está funcionando o Keras e não uma explicação do autoencoder. O autoencoder a gente já viu lá anteriormente. Então, explicar aqui como é que... o que são cada um dos objetos que ele vai criando, o que são as camadas, e tem as saídas aqui no final. Então, o que eu estou fazendo primeiro, eu começo aqui com o modelo sequencial, fazendo uma rede multilayer perceptron de camadas sem CNN. Depois eu descrevo com CNN, com redes convolucionais, ainda usando esse método sequencial de criar modelos. A ideia do sequencial é que você simplesmente vai definindo as camadas sucessivas. É uma maneira muito simples, muito rápida, para redes que não são complicadas. É a melhor maneira de criar os modelos no Keras. É muito rápido. Então, tá razoavelmente bem descrito aqui, com os modelos. Em seguida, eu passo por uma parte que é um pouquinho diferente. Eu volto no autoencoder com CNNs, mas agora utilizando uma outra maneira de definir redes, de definir as redes neurais, que é os modelos funcionais. Esses modelos funcionais, eles são importantes, especialmente se você for querer criar redes mais sofisticadas. Se você estiver fazendo algum tipo de pesquisa, você vai precisar usar essas redes funcionais, tá? Esses modelos aqui funcionais. Então, eu também tento fazer, vocês estão vendo aqui tudo que está em verde, a documentação, procuro explicar com bastante detalhe aqui o que isso... Não, quer dizer, claro que não tem mais detalhe do que a documentação oficial, mas o suficiente para você entender rapidamente qual que seria a diferença entre isso que a gente está fazendo e o que era o tal do modelo sequencial para a criação das redes. Que tem um caso extremo, e tenho aqui também um código para o Variational Autoencoder, que é o assunto de hoje. Aqui já não tem mais muita documentação não, tá, gente? Já não estou explicando muito, porque se você passou pelos os anteriores, não tem muita diferença, tá? Então, a única parte de documentação que eu ponho aqui é exatamente a parte ligada ao Variational Autoencoder. As outras coisas é a mesma coisa do autoencoder. Então, recomendo, se você não sabe Keras, você dê uma olhadinha nesses notebooks que eu vou colocar lá disponível na página logo depois aqui da aula. Então, hoje a gente vai começar falando sobre o Variational Autoencoder tem também um de denoising aqui, tá? Tem um exemplo aqui de denoising. Eu vou colocar depois, eu esqueci de abrir. Aqui. Eu vou colocar os notebooks lá eu tenho aqui com regularizador e tal, e vou colocar também uma lista prática bem simples para você fazer, basicamente para você reproduzir esse código aqui, simplesmente trocando o conjunto de dados da entrada, em vez do MNIST, fazer com o Fashion MNIST, né, que é um outro conjunto de dados de imagens muito famoso, muito simples, porque é rápido, então roda rápido, mesmo com uma máquina pequena, você não vai precisar ficar esperando 2 horas para ele rodar. Ele roda em alguns minutos. E vou pedir para você fazer algumas trocas, por exemplo, o regularizador, em vez da gente colocar aqueles ruídos, esses ruídos aqui de salt and pepper, colocar uns ruídos mais interessantes, né, uns ruídos estruturados para você retirar, como se fosse uma marca d'água, tá? Mas, bom, eu passo essa lista depois, vai ser tranquilo, se você tiver entendido aqui esses notebooks, é só pequenas variações em torno desse notebook, nada que gaste muito tempo, não é nenhum TP, não é nada que vai tomar um tempo muito grande
seu. Ok, então, entrando aqui no variation, tem alguma pergunta sobre os autoencoders? Bom, vamos começar então com o Variational Autoencoder. Tá um silêncio danado, tá todo mundo me ouvindo e vendo aí, né, gente? Então, sim, pessoal. Tá, beleza. Só para ter certeza, porque tem um silêncio muito grande, depois, 1 hora depois do início da aula, eu descubro que estou falando para as paredes. Então vamos lá. O Variational Autoencoder é o nosso exemplo de modelo generativo. E eu falei um pouquinho desses primeiros slides na aula anterior, eu vou passar, não vou gastar muito tempo neles aqui agora, não, vou passar direto aqui para o que interessa para a gente realmente. A ideia, o que eu estou querendo, é um autoencoder que sirva para gerar dados. Um autoencoder, AE aqui é autoencoder, né? E o que a gente tem? No autoencoder, a gente pega um valor Z do espaço latente e se você passar pelo decoder, você gera algum dado no final que, veja que aqui eu não tenho uma entrada, eu não estou simplesmente recuperando a entrada, eu pulei a parte do decoder. Eu estou pegando algum valor Z parecido com os valores que eu posso gerar, os fatores latentes, e estou tentando passar esse Z pelo decoder, e supostamente, se esse Z aqui é um dado que eu inventei, o que vai aparecer do outro lado deve ser alguma coisa talvez parecida com a minha base de dados de entrada, mas não igual ao que estava na base de entrada, porque esse Z aqui é um Z inventado por mim e que não é uma das imagens. Então, a ideia aqui é a seguinte, eu gostaria de gerar dados aqui. Esse aqui é o meu dado de treinamento. Se eu pego essa imagem aqui de entrada, passo pelo encoder, gero um code aqui de pequena dimensão e passo esse code pelo decoder, eu recupero de maneira aproximada a imagem de entrada. O que eu quero? Bom, o que eu gostaria era de colocar aqui um Z agora que não necessariamente está ligado a nenhum dado de entrada. Um Z novo, que eu vou gerar, eu vou criar. Eu quero que esse Z passe pelo decoder e que apareça do outro lado uma imagem similar às imagens do banco, do meu dataset, que eu usei para estimar, para treinar, para aprender o decoder, o encoder e o decoder, mas que não está na base de dados, não é uma base nova, porque esse Z aqui seria um Z novo. Será que eu realmente posso garantir isso? Muitas vezes, quando a gente vai usar o autoencoder para fazer isso, o que acontece é que muitas vezes a gente vai ter lixo na saída. O Z que você vai passar, se você tenta pegar um Z parecido com os Zs que seriam gerados pelas imagens verdadeiras, mas ao passar ele pelo decoder, você tem no final aqui uma imagem que não é nada parecida com as imagens da entrada. Deixa eu tentar mostrar como que isso aqui pode estar acontecendo com um exemplo muito simplificado. Aqui está a distribuição, imagina que você tem um banco de dados aqui dos MNISTs e você reduz esse banco de dados a 2 dimensões apenas, gerando, aqui então são os codes, cada ponto aqui é um vetor Z1, Z2 que representa uma imagem. Aqui, esse notebook que eu criei aqui é um notebook para exatamente pegar o MNIST e reduzir isso criando um code de dimensão 2. Então, vocês dêem uma olhadinha aqui. Se você passar aqui tem aqui a rede, como é que ela foi gerada. Esse não é o primeiro notebook para você olhar, está aqui toda a descrição, sumário da rede, bonitinho, os vários números de parâmetros, o shape do output. Não vou rodar aqui agora, várias vezes aqui, viu, gente? Eu estou colocando só 50 épocas e ainda assim demora um certo tempo para rodar. Olha aqui a saída. Essa aqui é a entrada, essa linha de cima. Essa linha de baixo são as recuperações que a gente está fazendo. Quer dizer, eu peguei essa imagem aqui, que é uma imagem 28 por 28, 700 e tantas entradas, né? Reduzi essa entrada a 2 números apenas. 2 números, 2 floats. Então, eu tenho um vetor bidimensional. Ao final, depois de passar pela rede encoder,
eu saio no final com 2 números. Esses 2 números podem ser colocados no plano. Aqui, ó. Você vai gerar aquela imagem que eu tinha falado ali antes. Não ficou igual aquele desenho que eu fiz lá, né? Porque eu estou usando aqui eu fiz um shuffle aqui, estou pegando outras imagens aqui, mas pegando, na verdade, só peguei um conjunto pequeno de imagens, deixa eu ver quantas. Nem sei quantas. Não sei se são todas. Mas, em suma, isso aqui, então, é a imagem do meu code. O code coordenada 1, o code coordenada 2. Então, voltando aqui para a imagem. Então, depois você percorra esse notebook para você reproduzir essas imagens que eu estou mostrando aqui agora. Esqueci aqui de apresentar, né? Então, o Z1 aqui nesse eixo, o Z2 aqui nesse outro eixo. Aqui estão, cada cor aqui representa um dígito diferente. Esses dígitos, o label, não foi usado no encoder, no autoencoder, e ele naturalmente agrupou os dígitos similares, né? Por exemplo, todos os 9s ficaram agrupados aqui. Esses 9s, na verdade, eles acabaram batendo mais ou menos na mesma região que os 8s. Os 8s estão por aqui também, ó, são esses outros valores aqui. Então, quando você tenta, então, fazer a representação, ele cria no espaço latente regiões que correspondem a imagens similares do lado de lá. Quer dizer, você não pegou os 9s, por exemplo, e colocou os 9s concentrados aqui, e uma outra região aqui embaixo, cheia de pontos vermelhos, representando 9s, sem nada no meio. Não, ele não fez isso, ele não criou 2 grandes ilhas representando os 9s. A menos que talvez as imagens dos 9s fossem de 2 tipos. Imagina que você tivesse imagens de 9s que são com fundo azul e imagens de 9s com fundo preto. Então, talvez ele quisesse, além de representar o 9, o desenho do 9, né, ele também quisesse representar, ele vai precisar representar o fato de que o background da imagem, o fundo da imagem é diferente. E aí ele poderia, então, criar, assim, 2 regiões aqui no espaço latente, uma para representar os 9s de fundo azul, outra para representar os 9s de fundo preto. Mas não foi isso. Os 9s são mais ou menos a mesma coisa, né? Mais ou menos, a classe é muito bem determinada, muito bem definida, né? Não tem muita variação dentro da classe. Então ele cria essa região aqui. Tem alguma variação, né, gente? Por exemplo, os 1s, às vezes o 1 é um pauzinho retinho, assim, bem com ângulos de 90 graus aqui com o chão. Às vezes o 1 é mais inclinado. É um 1 assim, mais deitado para um lado, ou às vezes até deitado para o outro. A pessoa escreve rapidamente. Esses dígitos eles foram extraídos de cartas onde a pessoa escreveu o zip code, né? A ideia era colocar o CEP do endereço. Então a pessoa escreve de maneira meio rabiscada e não é um dígito muito grande. Então tem vários 1s. Aí você tem, então, por exemplo, essa região grande aqui para representar os 1s. Esse tanto de coisa é porque tem variação dos 1s, não é a mesma coisa. Um ponto aqui, ele vai gerar um 1 diferente de um ponto aqui, vai gerar um 1 também. Mas um 1 com, às vezes tem a cabecinha do 1, né, lá em cima, às vezes tem o pezinho do 1, às vezes não tem, às vezes é só um 1 reto, às vezes é um 1 deitado. Por isso que tem essas variações aqui nesse espaço latente. A gente precisa capturar, né, todas essas diferenças. Então, aqui é um desenho aqui do lado, o que eu estou fazendo é colocando um quadrado, um látice, dentro desse círculo aqui, nesse espaço latente. Observa que as dimensões estão as mesmas aqui dos eixos coordenados, a escala é a mesma. Estou colocando agora aqui um eixo e estou colocando aqui uma bolinha. Pensa no ponto central aqui da bolinha como sendo uma coordenada, né? Uma coordenada Z1 e Z2. E vou pegar essa coordenada e gerar uma imagem. Então, nessa posição aqui, eu vou colocar a imagem que foi gerada. O que eu estou esperando que seja gerado? Nessa Zs que vem dessa posição, são regiões que devem ter zeros. Olha aqui, ó, essa aqui é a região que tem zeros. Está vendo? Mais ou menos aqui nessa posição, eu devo gerar zeros. Essas bolinhas que estão aqui, eu devo ter nessas posições, o que deve aparecer? Devem aparecer os sets, porque
Essa daqui é a região dos setes, e assim por diante. Então, na hora que a gente faz isso, é isso aqui que aparece. Então, essas aqui são Zs que não fazem parte realmente, pode até coincidir com uma ou outra imagem do meu banco de dados, mas não foi isso. Eu simplesmente estruturei mesmo. Eu criei um NP-Range aqui, um NP-Range na outra direção, e estou pegando cada ponto aqui, cada posição desse látice regular, e passando pelo decoder, e está aqui o que o decoder criou. Então, corresponde mais ou menos a essas coisas que eu mostrei aqui anteriormente, tá? Os doises aqui, ó, tá vendo? Os setes, os uns e tal. Agora, vamos analisar isso aqui um pouquinho. Aqui está o quadrado, né, inscrito, e aqui estão as imagens que foram geradas. Se você olhar, então, na hora que você percorreu todo esse quadrado aqui, se você olhar do lado de cá, só tem um 4 aparecendo aqui. E muitos zeros, né? Se você olhar bem aqui também, você vê que teve um 8 presente aqui em todos esses látices aqui. Na hora que eu percorri todo o meu espaço latente aqui, o meu Z ele está cobrindo, né? Ele não passa muito dessa região, ó. Essa região aqui do círculo. Então eu praticamente cobri todo o círculo com esse látice, e na hora que eu percorro o círculo, tem alguns dígitos que não estão aparecendo. Por exemplo, apareceu um 4, apareceu um 8, por outro lado aparece um tanto de setes aqui em cima, setes variados, né, com variações. Então, para alguns dígitos está ok, para outros não está muito bom, eu não estou conseguindo gerar os dígitos aqui, eles estão meio... alguns desses dígitos, né, 8 aqui, eles não estão exatamente nessas posições que eu estou observando. Além disso, eu tenho nesse desenho aqui, fica muito claro isso, que eu tenho um overlap de clusters, né? Eu tenho uma sobreposição de regiões aqui. Tem certas regiões que o code, ele, se você andar um pouquinho, variar um pouquinho, ele gera um dígito diferente do outro. E tem algumas regiões que os dígitos são meio parecidos, meio esquisitos, né? O 4 fica parecendo com um 9. Se você fechar um pouquinho a parte de cima do 4, ele vira um 9. Então, e tem esses overlaps. Será que isso foi causado porque eu usei uma dimensão muito pequena? Afinal de contas, eu estou reduzindo drasticamente, né? Eu estou reduzindo a imagem inteira a 2 números. Será que eu não estou... Se eu aumentar a dimensão do código, será que isso não melhora, não? Na verdade, isso piora o problema. Eu fiz uma nova arquitetura aqui, aumentando a dimensão do Z para 10. Você pode ir lá no notebook que eu fiz com a dimensão 2 e aumentar ele no final. Isso é um bom exercício para você ver se está entendendo tudo o que está acontecendo. Criar um autoencoder cujo code no meio seja de dimensão 10. Você vai ter os dois, você tem as duas redes lá, mas cria uma da sua própria cabeça, sei lá, com dimensão 8, por exemplo. Então, na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai piorar o problema. Vou usar aqui uma hiperesfera, então, de dimensão 10. Os pontos Zs, eles vão ter dimensão 10. É um vetor de dimensão 10. Então, agora eu estou representando cada imagem com 10 números, 10 floats. Nesse espaço 10-dimensional, eu vou cortar a hiperesfera no plano das duas primeiras coordenadas, criando um grande círculo. Eu não tenho aqui uma esfera 10-dimensional, né? Não tem jeito de desenhar, mas você consegue imaginar. É como se eu estivesse fazendo isso aqui. Se eu tivesse uma esfera tridimensional, eu estou pegando, na verdade, só esse grande círculo aqui de dimensão 2. Cortei essa minha esfera de dimensão 10 para pegar só vetores de dimensão 10, mas que estão vivendo num plano de dimensão 2, né? Num plano. Então, com isso daqui eu posso colocar um látice de novo, criar um NP-Range igual eu fiz antes, né? Igual eu fiz aqui, porque agora eu estou num plano, ele vive num espaço de 10 dimensões, mas basta 2 números, basta 2 dimensões para eu percorrer esse plano aqui. Ele, na verdade, tem 2 dimensões, né? O vetor tem 10 entradas, mas, na verdade, essas 10 entradas estão sendo controladas só por 2 números. Então, eu faço isso, percorro isso daqui, isso não tem código lá não, tá, gente? Essa parte não pus lá no Keras, não. E aí você percorre você vai gerar isso daqui. Isso que está aqui do lado. Pior do que o que a gente tinha antes.
Então, a qualidade dos dígitos que eu estou gerando, usando essa dimensão Z igual... Olha, a qualidade dos dígitos do code para aquelas imagens que eu tenho no meu banco é muito boa, é melhor com 10 do que com 2. Mas quando eu tento gerar novas imagens que não existem no meu banco, e vou tentar fazer isso percorrendo o meu espaço de code, assim, números parecidos com os meus codes, eu não consigo controlar bem o que sai do outro lado. Saem coisas que, algumas coisas se parecem com dígitos. Olha aqui, aqui embaixo está parecendo que são 4. Mas na hora que eu estou percorrendo aqui esse plano, esse hiperplano dentro de 10 dimensões, eu vou gerar umas coisas que parecem uns zooms aqui, mas olha, rapidamente o negócio deteriora. Fica aqui coisas que eu não tenho a menor ideia do que é isso, né? Então, em 2 dimensões, é pouco para capturar as nuances de dados complicados. Não foi o caso com o MNIST, assim, a gente até conseguiu recuperar mais ou menos bem, né? Mas a gente está vendo que mesmo no caso do MNIST, se com 2 dimensões já estava razoavelmente bom, na hora que eu aumentei para 10, a coisa ficou complicada. Eu não estou conseguindo recuperar bem os dados. Um outro problema que a gente tem com isso, ou associado com isso, é a ideia de passear no espaço latente. Imagine que eu ponho aqui um conjunto de bolinhas aqui ao longo dessa linha preta e vou tentando sair aqui dessa posição, que são 2. Aqui, se você olhar essa cor azul clara aqui, ela representam 2. São regiões onde esses pontos aqui representam 2. Mas na hora que eu vou saindo daqui, caminhando nesse espaço bidimensional do Z, tentando chegar nessa outra região, eu não consigo ir deformando esse 2 suavemente para ele passar para gerar 1. O que acontece é que o conjunto dos clusters que formam as imagens, ele não forma uma região conexa. Aqui tem regiões brancas aqui que não correspondem a nenhuma imagem no meu banco de treinamento. Essas regiões brancas aqui. Então, sabe-se lá, quando você escolher um Z nessa região branca, ou tentar passar por ela, o que vai sair do outro lado? Talvez não saia nada parecido com um dígito, talvez saia essas coisas malucas aqui. Então, essas são algumas das limitações do autoencoder. Essa frase aqui, ela resume de maneira muito boa o grande problema. O problema é que as representações que o autoencoder gera para a gente, a codificação, né, em pequena dimensão, Z1, Z2, etc., elas são ótimas, elas foram otimizadas, elas foram escolhidas de maneira que ela consiga fazer uma reconstrução dos dados de maneira muito boa. Ela é muito boa para isso daqui. Mas ela não foi criada em nenhum momento para garantir que, ao usar o code lá dentro, as dimensões, o espaço latente que foi criado, você consiga gerar novas imagens interessantes, parecidas com os bancos de dados. Os clusters do encoding, eles vão ter formas muito irregulares dentro desse espaço latente. Aqui. Ele vai gerar essas... Ele não vai ser uma coisa compacta, assim, formando uma região densa, parecida com isso que está aqui da direita, tá vendo? Como que é diferente? Aqui cheio de buracos aqui que não correspondem a nada no meu banco de dados. Então fica difícil para eu... Imagina que em 2 dimensões eu ainda estou vendo, mas com imagens complicadas, com textos ou com outras coisas, esse espaço latente ele vai ter uma dimensão grande. Ele vai ter dimensão 100, dimensão 50, pelo menos. Então, eu não consigo visualizar porcaria nenhuma nesse espaço de dimensão 100, de dimensão 50. Não posso fazer um desenho como esse daqui. E aí eu perco completamente o controle do que realmente vai estar saindo do outro lado. Eu vou ter muito pouco controle, muito pouca capacidade de percorrer esse espaço e sair gerando coisas interessantes. Renato, uma dúvida que me surgiu agora. Seria interessante utilizar métodos como o PCA para determinar o tamanho ou as dimensões do espaço latente? Não, a gente não consegue fazer isso, não. Vocês vão ver que... Não, a gente não... Você pode tentar experimentar depois com outros espaços latentes, mas não infelizmente, é muito de experimentação mesmo. Mas vamos continuar aqui, porque a ideia não vai ser tentar melhorar o autoencoder, vai ser mudar, pegar outro método. Na verdade, a gente vai aprender o método do Variational Autoencoder, que está aqui, que é uma solução para isso,
E a gente vai ver logo em seguida um outro método que hoje é mais popular do que esses, que são as GANs, e que eu preciso, que a gente tem que entrar logo, que é, na verdade, o tópico principal do meu módulo. Eu fiquei um pouco atrasado, isso aqui. Vamos lá. Os autoencoders, então, eles não são tão diferentes assim do variational autoencoder, não. Vai ter uma matemática mais pesada aqui, mas a ideia é muito simples. A ideia continua aparecendo com os autoencoders. A gente vai ter aqui um dado de entrada, a gente vai passar por um conjunto de redes, aqui eu estou imaginando, por exemplo, redes densas, tipo MLP, né, o Multilayer Perceptron, com 500 nós, depois com 120, e no autoencoder eu deveria ter um Z aqui, onde tem esses quadradinhos coloridos, a gente pode imaginar simplesmente uma saída dessa rede aqui do encoder, gerando um ponto no espaço, um Z. Esse ponto no espaço, ele é passado agora como entrada para o decoder, e vai ter a saída aqui no final, que é uma imagem que deve ser muito parecida com a entrada. A gente treina essas redes, a gente aprende os parâmetros dessas redes, para que o conjunto de dados que eu uso no treinamento, eles consigam ser reproduzido por essas redes aqui, a partir do código de um código pequenininho, que vai estar aqui nessas caixinhas coloridas. Essa é a ideia do autoencoder. O que o variational autoencoder vai fazer? O variational autoencoder, ele, em vez de codificar um vetor Z, digamos que esse code aqui no meio, ele vai ter dimensão 30. Em vez de tentar fazer isso, criando um vetor Z para codificar a entrada, o variational autoencoder associa uma distribuição de probabilidade para a representação Z dessa entrada. Então, a minha representação Z, em vez de ser um número, um vetor, vai ser uma distribuição de probabilidade. Como é que ela faz isso, né? O vai, ele codifica dois vetores de dimensão 30 aqui. Lembra que o autoencoder seria um vetor numérico, né, de 30 números para representar cada entrada. Agora, cada entrada que passar aqui, eu, em vez de ter um vetor com 30 números, eu vou ter dois vetores com 30 números. Um vetor vai ter as médias desses 30 números. O outro, sigma, vai ser um vetor de desvios padrões, de dimensão 30 também. Usando esses dois números aqui, eu vou trabalhar com a gaussiana multivariada de dimensão 30, de maneira que, para uma imagem que entra aqui, o que eu vou ter aqui colorido aqui no meio são dois vetores que, na verdade, estão codificando uma distribuição de probabilidade. Uma gaussiana de dimensão 30 números aqui no vetor de médias, o mu, e 30 números aqui para representar a matriz de variância e covariância. A matriz de variância e covariância vai ser uma diagonal com esses 30 números aqui na diagonal. Isso aqui, sigma, é um vetor com 30 números. Então, é uma diagonal aqui com 30 números e o resto é tudo zero nas correlações. Então, esse Q de Z de X é uma distribuição de probabilidade para o código Z que vai aparecer aqui. Então, o código Z não é mais um número, é uma distribuição. Você quer gerar uma saída aqui parecida com a entrada? Então, simula um número dessa gaussiana, um Z dessa gaussiana aqui, e esse Z simulado, vindo dessa gaussiana, ele deve ser parecido com a entrada. Você quer gerar outra entrada parecida, outra saída parecida com a entrada, mas não exatamente igual, gera outro número dessa gaussiana e você vai ter um cachorro ligeiramente diferente do cachorro da entrada. O nosso objetivo é reproduzir a entrada, mas não com valores idênticos à entrada. O objetivo não é mais só reduzir a dimensionalidade do dado de entrada, mas, além disso, ser capaz também de gerar novos valores parecidos com a entrada. Então, aqui sempre a gente vai estar usando, no meio, tem que ser a gaussiana? Não tem que ser a gaussiana não, mas é o que todo mundo usa, tá? Por várias razões. Uma delas é que distribuições multivariadas, a gente conhece distribuição univariada, tem centenas de distribuições.
Multivariadas são poucas. A gente tem muito poucas distribuições multivariadas. A gaussiana multivariada, que a gente consegue trabalhar e que tem propriedades ótimas, a gente consegue fazer um monte de coisa dela, saber o que eu faço quando eu faço convolução de gaussianas, quando eu somo gaussianas, tudo isso é bem conhecido. E a gente tem também a de Dirichlet e a multinomial. Essas três são as três distribuições multivariadas bem conhecidas. Se você quiser, uma Poisson multivariada, olha, quando muito, bivariada. Você não tem uma Poisson com 1000 números. Você não tem uma gama multivariada simples. Você não tem entende? Você não tem as versões multivariadas. Eu quero um vetor cuja cada uma das entradas seja uma binomial, mas essas binomiais estão amarradas entre si. Não é tão simples, tá? Não é um negócio simples, não. Então, as distribuições multivariadas, mesmo que comuns que a gente usa, é a gaussiana e a distribuição de Dirichlet, que é muito comum em modelos gráficos probabilísticos. Então, voltando aqui. Então, a gente vai ficar aqui com a gaussiana mesmo, tá? Aqui no meio aqui vai ser sempre uma gaussiana, por essa praticidade, por esse fato de que a gente não tem muitas outras opções. It's the only girl in town. É a única garota na cidade. É com ela mesmo que você vai ter que namorar. Cada exemplo X vai ter uma distribuição associada com ele. A distribuição de probabilidade. Por isso que a gente está falando aqui que é dado X. Então, depende da entrada X. Essa distribuição para o code Z, a distribuição Q, né? Q aqui é a densidade do vetor Z, dada a entrada X. Essa gaussiana aqui, então, ela depende do X. Como que ela depende do X? Como que ela varia com X? Ela vai variar com X porque a média, o vetor de médias e a matriz de covariância dependem do X. Então, eu deveria escrever essa gaussiana aqui em cima, na verdade, assim, o mi de X. Então, se eu trocar a entrada, a média muda. Se eu trocar a entrada X, os desvios padrão vão ter que mudar também. Então, eu deveria escrever desse jeito. Mas, muitas vezes, eu vou omitir esse X aqui do meio, só por praticidade, tá? Mas é fundamental você sempre ter a ideia, né? A noção de que esses dois parâmetros aqui, eles, na verdade, variam com o X. É isso que a gente, inclusive, precisa aprender. Como que esses caras vão mudar com o X. Então, a camada interna do vai, como é que ele vai funcionar aqui, né? Um esquema aqui, uma maneira esquemática. Chega um dado de entrada, X. Você passa pelo encoder e a saída do encoder, né, vai ser, na verdade, dois vetores. Um vetor com mu, um vetor de médias. Então, aqui, sei lá, de dimensão 30, por exemplo, que é o tamanho do code no meio. A entrada é 1000 por 1000. É uma imagem 1024 por 1024. Você passa lá esse 1 milhão de números e sai no final 30 números aqui. Um vetor de médias e outro vetor de desvios padrão. 30 números também. Aí, a partir desses 30 números, você vai gerar um Z intermediário, um vetor de Zs aqui, de códigos. Como que são esses Zs? O primeiro Z, vão ser 30 números também. O primeiro Z vai ser um valor aleatório, vindo de uma gaussiana, uma normal, com média 0.1. De onde que veio esse 0.1? É esse cara aqui, ó. Esse 0.1 aqui. A média da primeira coordenada. 0.1 e com uma variância de 0.2 elevado ao quadrado. De onde que está vindo esses 0.2 aqui, que é o desvio ao quadrado? 0.2 está aqui, ó, esse primeiro desvio. Esse cara que está aqui, o primeiro elemento desse vetor. Você vai gerar um segundo número aleatório, Z2. Esse Z2 também vai ser uma gaussiana univariada, um número só, e com uma média que é 1.2. De onde que vem? Aqui, ó, daqui, dessa posição. E com uma variância, 0,5 elevado ao quadrado. De onde que vem o meio? Aqui dessa segunda posição. E assim por diante. Tá? De maneira que no final você tem aqui 30 números. 30 números para representar o código Z aqui. E com esse Z, você passa agora esse Z que você gerou pelo decoder e vai ter no final uma saída, né, um vetor, a esses caras aqui, desculpe, né, você gerou um Z1, foi 0.28. Você gerou o Z2,
foi 1,65. Você gerou o Z3, deu 0,92. Agora você passa esse vetor aqui, desses 30 números aleatórios, pelo decoder, e você vai ter uma saída que é similar em vários aspectos ao X, mas não exatamente igual. Então, contrastando aqui de novo os autoencoders com o variational autoencoder, você tem o autoencoder padrão, né? Qual que é a ideia? Você tem lá uma entrada X, você codifica um ponto Z no espaço Z1, Z2, digamos que seja só de dimensão 2, né? Ou esse ponto aqui é um vetor de dimensão 30. Você tem um ponto representando. Agora não, você tem uma entrada, o que você vai ter são você vai ter uma distribuição de probabilidade. Você vai ter um vetor de médias, você vai ter um vetor de desvios padrão, que controla aqui para cima e para baixo o quanto que você pode se afastar. Então, a essa entrada, você vai associar uma pequena região do espaço latente. Essa regiãozinha, ela vai gerar imagens similares à imagem de entrada. E, então, o que a gente vai ter o que eu estou falando região, é porque, na verdade, a distribuição gaussiana ela vai estar concentrada nesse ponto aqui, que é o ponto de médias, e com uma certa dispersão em volta, representada pelo desvio padrão. A gaussiana ela é sempre concentrada num único ponto, né? Tem só um ponto de máximo, que é exatamente o vetor de médias. Então, e ela se afasta desse vetor de médias de acordo com os desvios padrão. Então, esse vetor de médias, aquele mu, controla aonde que essa distribuição, a distribuição do código, dada a imagem de entrada, aonde que ela vai estar centralizada. O vetor de dps controla, digamos assim, a área em torno desse ponto de médias, né? O quanto de variação o z, o code, né, condicionado no x, ele pode ter em torno da sua média. Então, você vai ter, no fundo, várias codificações z's associadas ao mesmo input x. Você pode gerar várias codificações associadas ao mesmo input, porque eles seriam valores que vêm daquela distribuição de probabilidade. O decodificador ele não vai aprender apenas um único ponto no espaço, mas ele vai aprender outros pontos próximos que se referem ao mesmo exemplo. Ele aprende uma distribuição de probabilidade dentro do espaço Z. Bom, como que a gente vai fazer realmente isso? Uma rede encoder, ela transforma cada amostra de entrada, então, em dois vetores no espaço latente. Um vetor de médias, um vetor de desvios aqui. Na verdade, o desvio, ele não, esse S aqui que a gente vai gerar, não vai ser diretamente o desvio, não. A gente vai gerar um vetor S aqui, tanto o vetor mu quanto o vetor S vão estar ligados a uma gaussiana. Como eu falei antes, é difícil para a gente trabalhar com outras distribuições multivariadas. Então, a gente vai gerar aqui tanto esse X quanto esse S aqui, esse mu, usando gaussianas. Mas o problema de usar a gaussiana para gerar esse S é que a gaussiana ela pode ser negativa. Então, eu não vou ter... Muitas vezes eu vou gerar números que podem ser negativos, aí vai dar problema, porque o desvio padrão tem que ser maior que zero. Então, o que a gente faz é, na verdade, gerar uma gaussiana aqui e depois tomar exponencial desse vetor, exponencial coordenada a coordenada, de maneira que você garante no final um vetor que é todo positivo. Então, o sigma, ele, na verdade, vai ser gerado em dois passos. Eu vou gerar um mu, vou aprender a gerar um mu, vou aprender a gerar um vetor S, que, quando transformado pela exponencial, ele cria um vetor de números positivos que representam o meu desvio padrão. Então, ainda vou ter esse passozinho aqui. Depois que eu tiver esse mu, tiver o S, que transformado pela exponencial vira o meu vetor de sigmas, em seguida, eu gero meus pontos Zs, meus códigos, seguindo uma distribuição normal, supondo que esses dois vetores aqui têm dimensão 30, né? Imaginando que o code teve dimensão 30 no meio, eu gero um vetor Z com essa vetor de médias e com essa matriz de variância e covariância. Como é que eu faço isso? Eu faço isso usando esse truque aqui, que você deve ter visto no curso de fundamentos de estatística, na parte de Monte Carlo e tal. Se você não viu, é muito simples. O vetor Z
que você quer que seja uma gaussiana com esse vetor de médias e com essas variâncias e covariâncias, você simplesmente gera, fazendo assim, você pega mu, o vetor mu, mais esse vetor esp de S, esse cara aqui, ó, que é exponencial do de cima, estrela, o epsilon. Aqui é a operação coordenada a coordenada, tá? Então, dá um novo vetor de dimensão 30, multiplicando coordenada a coordenada. Quem que é esse epsilon aqui? O epsilon é um vetor também de 30 dimensões, mas aí vem de uma gaussiana normal 0,1. Então, isso aqui a gente já tem embutido em Python, nas diversas bibliotecas, a gente tem mais de um algoritmo para gerar gaussiana com 0,1. E aí você tem, então, o Z com a distribuição desejada. Tendo esse Z, a rede decoder mapeia esses pontos Z de volta para o espaço dos dados de entrada originais. Então, como no autoencoder, os VAIs, os variationals, eles vão ter duas redes. Tem uma rede que faz a codificação para gerar não um ponto Z, mas uma distribuição de probabilidade para pontos Zs que correspondem àquela entrada, e uma rede decoder que pega pontos dessa distribuição, pega essa distribuição e mapeia para a saída. Os parâmetros dessas duas redes, eles vão ser treinados minimizando uma função de perda. E essa função de perda vai somar dois termos. Uma perda de reconstrução, que força as amostras decodificadas a serem parecidas com as entradas iniciais, exatamente como nos autoencoders, e ainda vai ter um segundo termo de regularização, que está associado com a divergência de Kullback-Leibler, que é a entropia, né, a medida de entropia, e que vai atuar como termo de regularização. A gente já vai ver a matemática disso daí daqui a pouquinho. Então, deixa eu só fazer um exemplo aqui do Variational Autoencoder com o MNIST, usando um code no meio que tem só duas dimensões, um Z bivariado. Esse é uma dos notebooks que está aqui, tá? Esse notebook aqui é exatamente fazendo isso. Então, voltando aqui, onde que eu estava? Onde que era mesmo? Então, aqui está esses diversos dígitos que estão aqui, são dígitos gerados pelo Variational Autoencoder. Eles são dígitos que não existem na base de dados, não são idênticos aos elementos que estão na base de dados, não são tentativas de reproduzir o mesmo número da base de dados. Você vê que, inclusive, alguns números que aparecem aqui são meio esquisitos, estão vendo? Esse cara aqui, na verdade, o Variational Autoencoder gerou alguma coisa meio estranha aqui nesse caso. Esse 1 aqui também deve ter uns elementos lá na base de dados meio assim, mas você vê que ele é meio esquisito, né? Tem uns sets aqui também meio estranhos que são gerados. Deve ter na base de dados pessoas que fazem um set assim muito, muito porco, né? Meio mal feito mesmo. O fato é que esses clusters que estão aqui, esses dígitos, né, que aparecem, eles vêm de um espaço bidimensional, um code, né, que só tem dois números, Z1 e Z2, e está aqui a representação do code. Se você gerar o meu código, você vai ver que vai ficar um pouco diferente o desenho, mas porque tem uma inicialização aleatória e tal, não é a mesma coisa, mas é mais ou menos. No meu desenho, que ficou ali das vezes que eu rodei, ficou parecendo essa rede aqui, essa mesma nuvem de pontos, mas meio girada no ar aqui, é meio invariante, assim, quer dizer, é meio rotacionada. Aparece isso aqui mais ou menos rotacionada. O VAI é um modelo generativo. Então, agora eu posso pegar esse vetor aqui, esse espaço Z que eu gerei, digamos aqui que eu olho os eixos coordenados aqui embaixo e descubro que ele vai de mais ou menos -2 até +2 e de -2 até +2 aqui na outra direção também, no vertical. E aí eu posso pegar esses pontos, então, nesse quadrado -2, 2, -2, 2, nesse quadrado, em torno do zero, e com diferentes pontos nesse quadrado, eu amostro pontos nesse quadrado, igual eu fiz antes, aquela grade regular, e vou gerando pontos aqui, vou passando pelo decoder, e ele vai gerando para mim imagens de dígitos.
a gente continua com alguns daqueles problemas. Veja que o 4 não está aparecendo aqui, o 3 não está aparecendo também, mas a gente talvez continue com um pouco desse problema, mas a gente está conseguindo gerar algumas coisas interessantes aqui. Deixa eu mostrar agora como que, então, um pouquinho da matemática do Variational Autoencoder. A gente viu os autoencoders e a gente tem, no encoder, a gente faz uma redução de dimensionalidade. O dado de entrada, ele tem uma dimensão n, que é supostamente muito grande. E, ao passar pelo encoder, eu acabo com um vetor z de dimensão d, onde d deve ser muito menor do que n. Em seguida, o decodificador ele pega um ponto desse espaço z, um ponto z desse espaço de dimensão d, e tenta obter um x chapéu que deveria ser parecido com x e que tem também dimensão n. Então, o autoencoder está implementando, se a gente pensar num formalismo matemático, o seguinte problema. Seja x um ponto do Rn, f, representando o meu encoder, vai pegar esse ponto x do Rn e jogar ele num ponto do Rd, e vou ter uma função decoder que vai pegar esse um ponto do Rd e vai retornar para mim um ponto do Rn. De maneira que a saída desse g aqui, que vai ser o meu x chapéu, ele é o g aplicado no d que foi gerado pelo f ao passar o x. Então, eu passo o x pelo f, pelo encoder, pego esse camarada que está aqui, que é o meu z, aplico o g nele, e isso é a minha saída final, meu x chapéu. Defino uma função de perda, uma função L, loss, de x chapéu, que mede de alguma maneira a perda ao usar x chapéu para representar o x, para reconstruir o x, e tento encontrar, então, depois de definir essa função de perda, eu tento encontrar os parâmetros da minha função g e f, porque g aqui é um decoder, é uma rede neural, f representa também uma rede neural, então tem pesos associados com essas redes. Tento achar os pesos dessas duas redes que fazem com que essa perda seja pequena. Existem diferentes funções de perda, uma função comum é aquela que não está usando aqui regularização, só mede a distância entre esses dois caras, eu quero fazer isso o menor possível. Então, os VAIs, eles foram introduzidos em 2014, mais ou menos recente, né? Como tudo de Deep Learning, qualquer coisa que já tem aqui um pouco mais de 5 anos, já começa a ficar pré-história, né? E a ideia do VAI aqui é que, em vez de aprender o F e o G, os VAIs aprendem a distribuição de probabilidade dos encodings Z, dado o input X, e a distribuição da entrada X, dado o encoding Z. Deixa eu detalhar isso aqui agora. Os VAIs, eles vão fornecer versões probabilísticas daquela F e da G. Essa F e G que a gente viu aqui, na verdade, o que a gente vai ver é como se fossem versões probabilísticas dessas duas redes. O VAI vai aprender isso daqui, olha. Essa primeira coisa aqui, essa primeira linha, é a distribuição de... Dado uma entrada, qual que é a distribuição de probabilidade de Zs, de codes, que poderiam estar representando aquela imagem de entrada. É a distribuição de probabilidade dos encodings Z dada a entrada X. A outra distribuição que a gente vai aprender, que é essa segunda linha aqui, é a distribuição, dado o code Z, se eu começar lá do meu decoder, se eu já te entregar um coding, eu quero que você me gere um vetor X que eu quero que tenha as características dos dados de entrada. Então, essa P aqui, ela vai estar representando para mim, na verdade, a saída do decoder lá. Essas distribuições, essas duas distribuições de probabilidade, em vez de escrever elas como uma gaussiana, vai ter uma gaussiana aqui no meio, mas em vez de tentar fazer isso de maneira simples, essas duas distribuições, elas vão ser parametrizadas por redes neurais. Então, elas podem expressar transformações não lineares dos elementos dos vetores e eles vão ser treinados via backpropagation.
Então vamos lá, vamos aumentando, né? Isso aqui é igualzinho às camadas de redes neurais. A gente está descendo mais fundo aqui, vamos descendo mais profundamente até. Deixa eu só, para ter algum controle aqui, deixa eu ver quantos slides que eu estou. Meu Deus do céu. Pessoal, deixa eu só para vocês terem uma ideia aqui. Nós estamos no slide 33, que são, nessa aula de hoje, 112. Tem alguma pergunta até agora, pessoal? Esse é o meu defeito de sempre. Para quem já fez curso comigo sabe, eu falo demais, nunca dou conta de... Sempre estou atrasado. Eu devia falar de maneira mais curta, né? Não sei, eu não consigo. Nessa altura da vida, eu não vou aprender isso. Vamos lá. O diagrama conceitual aqui. Isso que está aqui do lado é onde a gente quer chegar. Então, eu estou sempre... Né, é um processo em espiral aqui. A gente volta no mesmo ponto, mas sempre acrescentando detalhes que vão tornando a coisa mais densa. Então, aqui é onde a gente vai querer chegar. Estou representando de novo o Variational Autoencoder. Então, esse diagrama conceitual aqui, ele é parecido com o do autoencoder, mas ele tem uma grande diferença. É que em vez de inferir o Z diretamente de X e o X chapéu diretamente do Z, a gente vai inferir distribuições de probabilidade. Então, olha aqui o que a gente vai fazer. A gente vai pegar o X, passar por uma rede neural que vai gerar, na verdade, vai gerar um vetor de médias e vai gerar você pode pensar como duas redes neurais ou uma rede neural com dois propósitos, tanto faz, mas em suma, tem que passar por uma rede neural, neural network aqui, tem que passar por uma rede neural para gerar um vetor de médias e um vetor de, vamos pensar aqui que o code vai ter dimensão 30, então ele vai ter que gerar 30 números aqui para esse vetor, 30 números para outro, e isso aqui dependendo da entrada. Para cada entrada, vai ter que criar vetores diferentes. São, no fundo, representando regiões diferentes do meu espaço 30-dimensional. E esse camarada que está aqui vai ser a distribuição do Z dado o X. Na verdade, esse pedaço aqui vai ser uma gaussiana. Uma gaussiana com essa média e essa matriz de variância e covariância, que vai ser uma matriz diagonal. Aí, em seguida, você vai gerar um Z. Você vai selecionar, então, um Z dessa gaussiana, que você especificou aqui em cima. Você gera um ponto aleatório de dimensão 30, passa esse ponto aleatório no decoder, como você fazia antes no autoencoder, e aí você vai gerar aqui no final mais um vetor de médias e mais um vetor de variância e covariância. Esse X que você está gerando aqui, ou seja, para esse Z que está aqui, você não tem só uma única saída, vai ter mais um pedacinho aleatório aqui no meio. A gente vai ter uma distribuição de probabilidade para imagens X, dado que eu fixar um Z. Então, se eu fixar um Z, não quer dizer que eu vou ter sempre a mesma saída lá do outro lado, não. Vai ser uma saída aleatória aqui também. Mesmo que eu fixe esse camarada. Eu passei um X, achei a média, achei a variância, selecionei um Z. Aí, ao passar pelo decoder, ele gera uma imagem. Pega esse Z, passa de novo no decoder. Vai ser uma imagem um pouquinho diferente. Então, em vez de ter um X chapéu, a gente vai aprender uma distribuição de probabilidade para esse X dado Z. Para obter valores para o Z e para o X chapéu, a gente simula essas duas distribuições que estão aqui conhecidas. Então, como que esse X chapéu vem? Bom, ele é um elemento dessa distribuição, eu simulo desse aqui. Então, o VAI é uma versão probabilística do autoencoder. E a gente vai abordar o VAI a partir do contexto de um modelo generativo. A gente quer gerar novas amostras usando a mesma distribuição P de X que gera os exemplos X. Mas a gente não conhece o P de X. A gente tem apenas uma amostra de dados vindos dessa distribuição. Em geral, é impossível conhecer essa P de X analiticamente, como uma fórmula. E mesmo se a gente soubesse uma fórmula para o P de X, ela provavelmente ia ser muito complicada, seria muito difícil a gente saber gerar um novo exemplo X a partir dessa distribuição muito complicada. A gente sabe gerar só gaussianas multivariadas e muitas outras poucas manejáveis. Então, como eu falei antes,
uma distribuição multivariada, distribuição de probabilidade multivariada, são poucas aquelas que a gente é capaz realmente de gerar, como fórmula, a partir de fórmulas matemáticas. Então, vamos considerar um MNIST. A gente tem aqui amostras, imagens de dígitos manuscritos. Eu quero gerar novas imagens de dígitos que se pareçam com as imagens originais. Elas têm que ser diferentes das originais, mas não qualquer coisa diferente. Ela tem que ser parecida com imagens que a gente iria obter caso você fizesse uma nova coleta de dados. Você pedisse para algumas pessoas escreverem novos dígitos, os dígitos que você vai gerar no computador vão parecer com os dígitos que você teria se pessoas reais, normais, estivessem realmente tentando gerar os dígitos que a gente conhece. Então, embora diferentes, ninguém deveria ser capaz de discriminar entre essas novas imagens geradas e aquelas que já fazem parte da amostra. Você não seria capaz de olhar e falar, isso aqui não, isso aqui claramente não foi feito por um humano. Não teve ninguém escrevendo isso aqui não. Isso é uma coisa maluca que não corresponde a nenhum dígito. O problema é que a gente não conhece a P de X que a gente quer usar para gerar esses pontos X, esses novos X. A gente não conhece isso. A gente tem só uma amostra de dados vindos dessa distribuição P de X. Eu não sei como, eu não tenho uma distribuição de probabilidade que me gera esses dígitos aqui diretamente. Eu não conheço isso. Então, em vez de tentar aprender essa P de X para gerar novas imagens similares ao meu banco de dados diretamente, eu vou tentar usar o que a gente chama de modelos de variáveis latentes. Modelo de variável latente, ela modela o dado x como resultados de uma variável z não observada, escondida, latente. A gente seleciona um valor z condicionado nos inputs x. Então, eu seleciono um z aleatório que ele vai vir de uma distribuição condicionada no x. Então, você recebe o x, gera o z, a distribuição desse z depende do x, portanto, esse z mesmo, ele também está associado com x. E suponha que você obteve, por exemplo, um z igual a esses dois números aqui. A seguir, você gera um x como função desse z gerado, usando essa nova distribuição. Então, a gente, em vez de tentar aprender o x diretamente, a gente vai tentar aprender esse p de x em etapas. A gente vai quebrar essa p de x, né, em dois pedaços. Então, a gente vai fazer o seguinte, a ideia é gerar um cara aqui na saída, que seja parecido com a entrada, mas em vez de pegar um P de X diretamente para cá, eu faço isso em etapas. A partir desse X, eu gero um Z, usando essa distribuição, e dado esse Z, dado o Z, eu gero um X, então. Então, eu vou precisar aprender essas duas distribuições aqui do meio, em vez de aprender uma P de X diretamente. Para gerar isso daqui, eu vou acabar gerando, vou precisar definir uma distribuição para esse Z que está aqui, que é o P de Z. Você já vai ver isso aqui. Então, deixa eu recordar um fato de probabilidade que é importante para mim. Suponha que você tem um conjunto de Z's, agora nós estamos em probabilidade, tá? Esquece autoencoder, variational autoencoder, custo de probabilidade normal. Eu tenho aqui vetores Z's, por exemplo, pode imaginar que esses Z's aqui são bidimensionais, cada Z aqui é um ponto no plano. Então, eu tenho N pontos no plano. E esses Z's, eles foram gerados a partir de uma densidade P de Z aqui, e eles são gerados independentemente um do outro, e eles têm a mesma distribuição. Pode pensar que esse cara aqui é uma gaussiana bivariada, por exemplo. Tá? Mas tanto faz. Uma distribuição de probabilidade qualquer. O que é a esperança, o valor esperado desse vetor Z? Bom, para calcular o valor esperado do vetor Z, é a esperança de cada entrada, mas isso é simplesmente a integral, né, do vetor Z vezes a densidade do vetor Z em cada ponto Z, integrando sobre todos os valores possíveis de Z. E esse vetor de médias aqui, esse vetor de valor esperado, ele pode ser muito bem aproximado, se você tiver uma amostra muito grande, simplesmente pegando a média dos vetores. Se você gera aqui 10.000 vetores, de tamanho, cada um deles, um vetor de 2 dimensões, com 2 números, você tira a média da primeira coordenada,
a média da segunda coordenada, você vai ter, então, um vetor com 2 números que representa bem o valor que você pode esperar para o vetor z, vetor bidimensional z. Bom, suponha agora que você pega uma função g, uma função matemática qualquer do z. Por exemplo, g de z igual a z ao quadrado, ou exponencial de menos z, qualquer função de z, qualquer uma. Se o z é aleatório, e você pega essa g e transforma o z, por exemplo, você eleva ao quadrado cada coordenada do z, esse g de z é uma nova variável aleatória. Porque o z é aleatório, então o z ao quadrado também é aleatório. Qual que é o valor que você espera para esse g de z? Por exemplo, z's ao quadrado, né? As entradas dos z's ao quadrado. Como é que você obtém isso daqui? Bom, matematicamente, você tem que fazer a integral você vai percorrer o espaço dos z's, usando o peso, é a chance de você gerar aquele z, multiplica pela função que você está pegando, por exemplo, z's ao quadrado, e tira a média disso, né? Faz a integral. Isso é muito bem aproximado, simplesmente calculando o valor, a média aritmética de cada uma das duas coordenadas do vetor z elevado ao quadrado, se g for o quadrado, elevar ao quadrado o vetor. Então, esse é um fato importante aqui, que, olha só, gente, o que eu estou falando esse aqui é o valor esperado de z, essa fórmula. E se você quiser o valor esperado de uma transformação do vetor z, por exemplo, elevar ao quadrado cada coordenada de z, o que você espera para cada coordenada? É fácil, tira a média das entradas ao quadrado. Pega esses 1000 vetores z's que você fez aqui, eleva ao quadrado a primeira coordenada e tira a média delas. Eleva ao quadrado a segunda coordenada e tira a média delas. Essa aproximação aqui, essa coisa empírica, ela corresponde a esse valor teórico que está do lado de cá, que é AG aplicada em cada ponto z, vezes a densidade da z, integrando sobre todos os valores possíveis. Pois bem, vamos chamar de seja o x e z um vetor com 2 grupos de variáveis. Nós estamos aqui ainda no mundo de probabilidade, tá? Vamos conectar com Variational Autoencoder daqui a pouco. Nós temos 2 variáveis aqui, x e z. Esse x aqui é um vetor, esse z também é um vetor. Então, eles têm uma distribuição conjunta, porque às vezes os z estão associados com x, tem correlação, etc. Então, a gente pode definir essa daqui é a densidade conjunta, aqui a densidade condicional, é a densidade do x se você fixar o z, e as densidades marginais, né, o px e o pz. Bom, o que é a distribuição de probabilidade do x, só do x? Como é que você obtém isso? Se você tem a conjunta, seria você pegar a distribuição conjunta e integrar sobre os valores aqui do z. Vai sobrar o x que fica isso aqui. Então, se você quer a distribuição só de um pedaço do seu vetor, você integra fora essa outra variável, o z aqui. Você integra a conjunta, né, em relação ao z. Bom, mas a distribuição conjunta é a mesma coisa que a condicional x dado z vezes p de z. Né? Uma forma tradicional, a distribuição conjunta de 2 vetores, você pode decompor ela, escrever ela dessa maneira, como esse produto aqui dessa condicional vezes essa marginal. Agora, olha aqui nessa expressão. A gente estava dizendo que se você me der qualquer função do vetor z, o valor esperado de g de z, dessa transformação, é a integral dessa g vezes a densidade da z dz. Qualquer que seja essa função aqui. Bom, então, ao escrever isso aqui, chama essa coisa toda aqui de uma distribuição de z. O x eu fixei. Para cada x que eu fixar, isso daqui é uma função só do z, porque agora eu fixei o x está fixado. Eu vou obter essa densidade aqui para cada ponto x. Para cada ponto x fixo, isso aqui dentro agora é função só do z. Então eu tenho uma função g de z aqui. E estou integrando em relação à densidade de z.
Então, essa expressão matemática aqui é simplesmente o valor esperado quando eu variar o z, dessa função g de z, que está do lado de cá. É a densidade de x dado z, x está fixado, eu fixei ele aqui desde o lado de fora, é a densidade da variável x dado a variável z, quando x tem esse valor x, e aqui está o valor aleatório do z, que é o que eu estou usando para tomar a esperança disso. É quando esse z aqui variar. Então, pessoal, se a gente souber a P de z e a P de x dado z, é fácil gerar amostras de P de x. Como é que eu faço isso? Está mostrando aqui como é que você pode gerar números dessa densidade de probabilidade. Você gera nessas duas etapas aqui. Você faz o seguinte, você gera uma amostra aleatória de z a partir do P de z. Vamos chamar esse exemplo aqui de ZS, S de simulado, tá, gente? Eu estou simulando um valor z. Então, você tem aqui o P de z e o P de x dado z. Então, gera um valor z. Em seguida, você vai gerar um valor x condicionado nesse z que você gerou no primeiro passo aqui em cima. Você gerou um z igual a zs. Isso aqui é um conjunto de números. Fixou esses z's. Agora gera um x usando essa fórmula aqui. Você tem uma fórmula que é para gerar um x a partir de qualquer z. Você tem essa distribuição de probabilidade. Então, esse x que você gera aqui no segundo passo, ele tem exatamente a densidade desejada, que é a densidade P de x. Então, a amostra aqui nesse passo 2, se eu fixar o z de S aqui, a amostra conjunta, o x e o z, aqui, dessa etapa 2, ela tem essa probabilidade aqui, P de x zs. Vou repetir isso várias vezes. Ao repetir isso várias vezes, eu vou ter para esse z que eu fixei, para esse z, aliás, desculpe, eu vou gerar vários z's simulados aqui. Então, eu vou gerar um primeiro z simulado, um segundo z simulado, um enésimo z simulado. Tendo gerado esses vários z's, se eu quiser ter uma aproximação para o meu P, para a minha densidade de probabilidade dado x, o que eu vi antes? Essa expressão aqui, ela teoricamente, ela é o valor esperado dessa quantidade. Deixa eu voltar mais aqui para trás. A gente viu antes, aqui, ó, é o valor esperado em z dessa função matemática. Mas olha aqui que coisa curiosa. O valor esperado de qualquer função matemática do z, ele é essa função matemática, essa integral, que é bem aproximada se você simplesmente calcular o valor médio dessas quantidades. Ora, se é isso, eu descobri que essa densidade é essa expressão. Olha, eu preciso então calcular, se eu tiver uma amostra de z's, se eu tiver vários z's simulados aqui em cima, eu consigo ter uma ideia de qual que é a densidade de probabilidade do x, se eu simplesmente tirar essa média aritmética, então. A média aritmética dessa função para os vários z simulados. Lembra, para cada x que você fixar, qual que é a chance de você escolher esse x? Ela é obtida com essa fórmula aqui. Você precisa ter a expressão, né, matemática do P de x dado z. E se você tiver isso, você obtém uma aproximação para esse cara. Professor, fala. Posso tirar uma dúvida no slide anterior? Claro. É só nesse passo 2 aí, para você gerar uma amostra de x a partir da distribuição condicional, como que isso seria, tipo, aconteceria exatamente? Tipo assim, eu tenho meu z com a distribuição gaussiana. Como que eu consigo gerar o meu x a partir da condicional? Tipo assim, eu tenho que achar a conjunta? Eu preciso ter isso. Você precisa me falar, por exemplo, que o P de x dado z, ele vai ser, no final, uma gaussiana com uma média... o x é um vetor, agora o MNIST, é 784 entradas. Então, o vetor x é de dimensão 784. O z só tem 2 números, é bidimensional. Você me deu 2 números para o z. Por exemplo, esses 2 números aqui, 1.2 e 0.7. Eu agora preciso saber gerar esse cara. Quem que é o x aqui? Bom, se você me falar o seguinte, o x é uma gaussiana
com 784 entradas, uma gaussiana multivariada, vai gerar um vetor de 784. O vetor de médias desse vetor X é esse aqui, esses 784 números, todos dependem desses dois números aqui de maneiras diferentes, né? E a matriz de variância e covariância é essa daqui que eu te dei. Então, eu chamo lá uma função no Python que fala, olha, então gera para mim um X novo que tem essa distribuição aqui, essa distribuição gaussiana multivariada. Ele me gera esse tanto de números aqui. Ah, não, entendi. É porque eu pensei que você tinha só o P de Z e conseguia gerar o X dado Z, mas você tem os dois. Não, eu vou precisar dessa fórmula aqui. Não é simples, não está claro como é que a gente vai conseguir fazer isso. Esse é o truque aqui do Variational Autoencoder. A gente vai chegar lá. Então, bom, agora eu peguei que esse aí vai ser o decoder, né? Beleza, obrigado. Exatamente. O decoder que tem que descobrir isso aqui. Então, a gente vai gerar novos exemplos desse modo. A gente vai partir de um exemplo X, a gente vai gerar um Z que depende desse X. Essa geração, que ainda não está clara como é que a gente vai fazer, né? Mas é isso aqui, ó, esse número aleatório Zzão, ele tem uma densidade de probabilidade. Tudo, como eu falei, sempre vai ser gaussiano no final das contas, tá, gente? Porque a gente não sabe gerar números aleatórios de um jeito diferente de ser gaussiano, não. Ou é gaussiano, ou é uniforme, tem que ser assim, tem que reduzir ao gaussiano, tem que dar um jeito de virar gaussiano. Então, aqui está o negócio, né? Os Z's aqui dado X. Aí, partindo desse Z que foi gerado, eu vou precisar gerar agora o X inicial, o X-til, que vai vir de outra distribuição. Então, eu preciso dessas duas distribuições para fazer isso. Esses dois truques aqui. Você me dá a entrada, eu gero um Z a partir dessa densidade. Com esse Z, eu coloco ele como input dessa outra que ele me gera um X. Então, eu vou começar, na verdade, definindo uma distribuição muito simples para o Z sem condicionar em X. Ou seja, não é essa daqui, não. Eu vou começar especificando a distribuição do Z, a distribuição marginal do Z. Não o Z dado X, mas o P de Z só. E ela vai ser uma distribuição muito humilde. É uma gaussiana normal, tudo com média zero e variância identidade. Variância 1. Por exemplo, se eu definir que o meu code Z, usando o MNIST, por exemplo, com espaço latente bidimensional, ele é bidimensional, então só tem duas dimensões, o espaço latente Z, eu fixei, ele tem duas dimensões, é isso aqui, ó, ele vai gerar, eu sei gerar gaussianas com média 0, 0, o 0 aqui é um vetor, 0, 0, centrado no 0, e com variância 1 e 1, ou desvio 1 e 1, e com variância 0. Nas laterais aqui, a correlação 0. Agora, então é isso aqui, ó. Esses Z's aqui esses aqui são muitos pontos gerados de uma gaussiana com média 0 e variâncias 1 aqui, bidimensionais. Como que eu vou gerar os dígitos 0, 1, 2 até 9 a partir desses dois números aleatórios que eu estou gerando aqui? Eu quero que diferentes regiões desse meu espaço latente correspondam a diferentes dígitos. De maneira que, olha, nessa região aqui eu quero que ele gere 9s. Nessa região ele vai gerar 8s. Nessa outra região ele vai gerar 1s, etc. Então tá aqui. É isso aqui no final que eu quero. Eu quero sair desse troço aqui, que o meu Z's vai ser assim. Mas eu quero, de alguma maneira, forçar, quebrar esse espaço aqui nessas sub-regiões que vão estar associadas a diferentes dígitos. Se o X for uma imagem de um dígito 0, o vetor Z deveria se concentrar aqui. Quer dizer, aqui está a minha Z marginal. Mas se eu falar agora, se eu condicionar e falar, não, olha, agora eu não estou pedindo para você me gerar um code genérico, não. Eu quero qual que seria um code dado que o meu X é 0. Dado que o X é 0, o meu Z ele tem que vir só dessa regiãozinha aqui. Não pode vir de qualquer lugar aqui, porque senão não tem diferença. Tanto faz se ele é um 9, um 7 ou 6, ele vai vir dessa região. Mas quando ele é 9, ele tem que vir daqui. Quando ele é 7, ele tem que vir daqui. Eu não sei exatamente, eu não estou querendo especificar, eu quero que ele descubra isso sozinho. Então, o que eu estou querendo é que quando for 0, ele venha, a distribuição do Z marginal é gaussiana desse jeito. Mas quando eu fixar o X, eu quero que ele diga que vem de uma gaussiana também, mas não uma normal com média 0 e variâncias 1s.
Eu quero que elas fiquem concentradas nessa regiãozinha aqui. Por exemplo, olha, vai ser concentrado aqui em mais ou menos -1 e -2. Esse é o vetor de médias e se afastando um tanto para lá e para cá aqui. Por outro lado, se a imagem do dígito agora for um 7, se o meu x for a imagem de um 7, eu quero que o meu vetor z, dado que o x é 7, ele venha de uma gaussiana diferente da gaussiana marginal, da gaussiana que é média 0 e que tem variância 1, que vai aqui até mais ou menos, vai até -3, mais 3 aqui em cada um dos eixos. Eu quero que ele agora fique concentrado aqui, ó, que tenha um valor de médias mais ou menos -2 na primeira coordenada e 1,5 na segunda coordenada, e que varie um pouco para cima ou para baixo aqui. Então, quando você me falar o x, a distribuição do z não vai ser mais essa gaussiana aqui. Vai ser uma gaussiana cuja média, o vetor de médias e a matriz de variância e covariância tem que mudar de acordo com o x que você está me passando. Então, aqui vocês lembram, esse era o resultado do autoencoder, era um espaço latente, cheio de buracos, cheio de vazios, que não representa imagens de dígitos. Eu agora, no autoencoder, eu estou forçando esse espaço a ser um espaço compacto, cheio. Por quê? Porque eu estou dizendo assim, o Z, que é o code, ele tem que vir de uma gaussiana concentrada num ponto 0 e com uma matriz de variância e covariância 2. Eles têm que ser assim, ó. O meu espaço Z, ele não pode ser isso aqui. Não, 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 não. O meu Zs, eles têm que ser isso daqui. Agora, eu preciso mapear dentro desse espaço, quando você me der um X, aonde que o Z, na verdade, vai estar concentrado. O X, se o X é um 7, ele vai ficar aqui. Se o X é um 9, ele vai estar aqui. E, além disso, eu tenho que saber como passar desse conjunto aqui, desses pontos, para a saída. Então, com o vai, a gente está desenvolvendo um algoritmo para fazer isso daqui. Olha. A gente gera novos exemplos similares aos dados de entrada. Cada exemplo é um vetor de alta dimensão. A gente obtém uma representação Z de baixa dimensionalidade para cada exemplo Z. Um Z que tem dimensão D, onde D é bem menor do que Nzão, que é a dimensão da entrada. Existe uma distribuição de probabilidade Px que gera os dados. Ok, só que essa Px é desconhecida e muito complicada. Entretanto, Px e os dados x que ela gera estão concentrados numa variedade, numa manifold, de dimensão muito menor do que 784. A minha P de x, ela não precisa de 784 realmente vetores, né? Ela está embebida num espaço de dimensão menor. Essa variedade aqui, ela é de dimensão menor, está embebida no RN, mas ela precisa de menos coordenadas. Então, considera o MNIST, cada um das imagens é um vetor de dimensão 784, mas a gente não precisa de todas essas dimensões. Como vocês vão ver lá no notebook, na verdade, com 2 dimensões, você já consegue reproduzir muito bem esses caras aqui. Então, essa imagem de 784, ela vive num espaço de mais ou menos dimensão 2. Precisa de um pouquinho mais para você gerar umas imagens boas mesmo. Mas com 2 dimensões, você já gera bem razoável os vetores. E por que isso? Por quê? Tem mágica nisso? Não, porque olha só, tem 784 dimensões, mas os pixels aqui, por exemplo, vamos pensar na primeira linha de pixels aqui. Olha, essas linhas de pixels, seja o dígito 8, seja o dígito 1, seja o dígito 5, seja o dígito 9, seja ele 4, qual que é a cor que está aqui? É preto o tempo inteiro. Não tem variação nenhuma. A informação é 0 nesse pedaço. Você não precisa me passar esses pixels aqui. É tudo 0, é tudo preto. Qualquer que seja o dígito. Então, toda ação, tudo que faz com que no MNIST as imagens sejam diferentes, é o que rola aqui nessa parte central. Então, eu não preciso muito, por exemplo, dessas laterais. Isso aqui é uma redundância de informação boba. Isso aqui, se eu pudesse automaticamente descobrir que, olha, no fundo,
essa que está aqui, você não precisa muito. Com menos coisas, eu represento esses dígitos aqui. Eu não preciso realmente de 784 números para reproduzir tudo. Mas não é simples, né? Como é que... pensa assim, você vai me dar 2 números e eu consigo fazer um 4 ou um 5, dependendo dos 2 números que você está me dando. Não é simples. E mais, né? Os números vão ser... alguns são uns retinhos, outros são uns mais deitados. Aqui, olha, esse 4 aqui, ele é um 4 meio deitado, mas às vezes você pode fazer um 4 com esse pauzinho aqui bem reto, né? Bem em pé. Eu preciso capturar tudo isso. Eu preciso dessa variedade no final. Se você entrar em outros conjuntos, não é tão óbvio assim o que você pode descartar. Por exemplo, esse aqui, o Saifar, que são imagens com 10 classes. Ele, em vez de ter... tem 10 classes também, igual o MNIST, né? As classes são essas aqui. São imagens de aviões, imagens de automóveis, imagens de pássaros. Esse Saifar 10, ele tem disponível lá no TensorFlow e no Keras também, tá? Acho que um dos notebooks eu estou pedindo para você chamar... não sei, eu acho que... Não, eu não fiz isso ainda não, tá certo? Ainda estou no meio aí desse notebook. Para fazer alguma coisa com esse Saifar. Mas é só você jogar no Google aí que você vê... né, ler o Saifar no Keras, usando o Keras. Mas não é só descarte. Não é só um problema de descarte, como eu falei aqui. Joga fora isso aqui é bobagem, que tudo quanto é imagem é sempre preto, não tem informação. Não é só isso. Acontece que se um pixel ele tem um valor, o pixel vizinho tende a ser similar. Então não é só uma questão de descartar certas regiões da imagem, aqui, porque ela vai ter a mesma coisa para tudo. Não é o caso aqui do Saifar, e é um pouco mais sofisticado, né? Assim, porque um cavalo, por exemplo, você não olha isso só pixel a pixel. Né? Um pixel aqui ele é parecido com o pixel que está do lado. Que ele representa objetos, né? E os objetos eles têm uma dimensão, uma extensão, né? E essa extensão ela ocupa vários pixels, então são coisas similares que vão aparecendo ali. Alguém tinha perguntado sobre o PCA. Realmente o PCA é uma maneira de resolver o problema se os dados viverem num subespaço vetorial do espaço original. O PCA ele é uma maneira de reduzir a dimensionalidade, achar uma redução do vetor grande num espaço menor, desde que eles estejam vivendo em espaços lineares, porque eles são combinações lineares de vetores fixos, que são os autovetores. Isso forma um subespaço vetorial, né, do espaço original. E geralmente as coisas não são assim. Por exemplo, em 2 dimensões, imagina que você tem um vetor aqui bidimensional. Esses pontos, eles estão no espaço bidimensional, mas eles vivem num espaço de dimensão menor. Eles vivem mais ou menos agarrados, né, nessa elipse que está aqui. Então você não precisa ter, no fundo, se eu puder representar, se eu fizer uma representação da elipse usando uma única dimensão, é fácil. Eu guardo, por exemplo, um ponto, que é a representação matemática da elipse, né? Seria o centro dela, a posição central, mais os eixos, os 2 eixos, e os 2 eixos, né? Na verdade, os focos da elipse aqui. Com isso, eu consigo representar qualquer ponto aqui dentro da elipse a partir de uma posição. Por exemplo, dessa daqui seria só o comprimento de arco ao longo da elipse aqui. Um único número, se eu guardar a representação da elipse, que precisa aí de 4, 5 números, para representar todos esses outros, a representação da elipse é como se fosse a rede neural. Agora, se eu quiser representar os pontos, as centenas de pontos azuis que estão aqui, você vai me dar um único ponto, a projeção dele nesse eixo. Então, o que eu estou querendo dizer é que no espaço bidimensional não foi uma linha, não foi uma reta, não é uma linha reta que está aqui, que é o que o PCA me daria. Eu não consigo representar com uma reta. Eu preciso de uma representação não linear aqui para esses pontos. Um outro exemplo clássico aqui é aquele que a gente já viu antes, do suíço, isso se chama rolo suíço, né? Em que os pontos são tridimensionais, mas eles estão vivendo de fato em um espaço de dimensão 2. Se você conseguisse um jeito esperto de capturar toda essa estrutura aqui, essa manifold, essa superfície que tem
no espaço tridimensional, você veria que, no fundo, isso é uma folha de papel que está enrolada. É bidimensional. Você pegou uma folha de papel bidimensional, enrolou ela no espaço tridimensional. Você não precisa realmente de 3 dimensões. Se você conseguisse um sistema de coordenadas esperto, você conseguiria representar o ponto como um ponto nessa folha que foi enrolada. Ok, deixa eu pular aqui. Estou vendo. Deixa eu ver onde que eu cheguei. Na metade. Vamos lá. Então, a representação Z vai ser esse vetor de baixa dimensão. Ele vai seguir uma gaussiana multivariada de maneira marginal. Por exemplo, se o Z tivesse só 2 dimensões, o Z vai vir dessa gaussiana aqui. Mas eu preciso conectar o Z e as imagens. Tá? Então, o Z genérico é isso daqui. Isso aqui, o meu code, se eu não falar quem que é o X, ele vem dessa região toda aqui. Mas eu quero agora meio que retalhar essa região, fazendo assim, imagens que são desse jeito vão ficar concentradas numa região. Imagens que são desse outro jeito vão concentrar nessa outra aqui. Então, como é que eu vou conectar o Z e o X? Eu vou definir uma distribuição de probabilidade conjunta para o X e para o Z. Eu defini isso daqui. Como que eu faço isso? Eu posso fazer isso de 2 maneiras. Eu posso definir a distribuição conjunta quebrando desse jeito, né, fazendo a distribuição de X dado Z, vezes a distribuição de Z, ou eu poderia fazer desse outro jeito aqui, P de Z dado X, vezes o P de Z. Bom, vocês vejam que aqui em cima eu já fixei qual que é a P de Z. Essa daqui eu já fixei. Eu falei, vai ter que ser uma gaussiana centrada num ponto e com uma certa distribuição, de maneira que eu não vou ter buracos no meu espaço latente. Então, essas 2 maneiras de definir essa distribuição que amarra o X e o Z, conecta as 2 coisas, essas 2 possibilidades de decomposição, essa daqui de cima, eu já arbitrariamente fixei que o meu Z vai ter essa distribuição. Preciso agora falar, se eu quiser realmente conectar esses 2, falar o que é isso daqui. Eu preciso falar o que é isso. Aqui embaixo, nessa outra expressão, eu não tenho uma fórmula para o P de X. Mas eu tenho uma amostra dessa distribuição P de X. X são as imagens. Eu tenho uma amostra que gerou meu dataset de imagens. Então, eu não tenho uma fórmula para gerar o P de X, mas tenho uma amostra vindo dessa distribuição do X, ignorando os Z's aqui, esses códigos, né? Eu não posso escolher essa P de X que está aqui arbitrariamente, igual eu fiz aqui em cima. Aqui em cima, o Z é uma invenção minha, eu que estou criando esse code, né? Mas aqui embaixo eu não posso fazer isso. Eu não posso falar, o P de X vai ser assim, assado. Não. Isso tem que estar amarrado com os dados. Eu tenho uma amostra que veio de uma P de X, que é exatamente o que eu quero modelar. Por outro lado, resta esse outro pedaço aqui. E essa distribuição condicional. Essa daqui, a gente vai precisar conversar sobre ela. Precisamos falar sobre essa daqui, P de Z dado X. Então, vamos pensar nela aqui, P de Z dado X. Eu tenho a minha Z, que eu fixei, que é essa daqui. Eu estou representando aqui, sempre com aquele meu exemplo do MNIST, as cores mostrando regiões onde ficam concentradas as condicionais P de Z dado X. Dado um X, por exemplo, igual a zeros, dado um X, que é a imagem de 0, o meu Z, ele tem que estar concentrado nessa região. Devia ser uma coisa mais ou menos centrada aqui, nessa posição aqui, em -2, -1, e com uma certa variância aqui, que não é igual a do lado de cá, a essa outra aqui. Né? Tá concentrado nesse pedaço aqui. Então, o que vai ser o meu P de Z dado X? Então, para esse exemplo aqui, olha, se eu der esse exemplo X aqui sendo 7, eu quero que o meu C7 é laranja. Então, é essa região aqui. Eu quero que... Acontece que essa região laranja representa os muitos sets. Tem 7 que é assim, tem 7 que tem esse pauzinho reto aqui, ó, essa perninha reta.
Talvez essa região aqui seja a região dos sets de pauzinho de perninha reta. Talvez essa região mais aqui assim seja o set com a perninha reta e com um tracinho no meio da perninha, né? Aquele cortadinho lá do set. Tem gente que gosta de fazer o set assim. Então tem uma variedade aqui de sets. Acontece que esse set que tem esse chapéuzinho aqui e que é deitadinho, assim, a perninha dele é deitada desse jeito, é inclinada, para esse tipo de exemplo, eu vou ter uma distribuição do Z concentrada nesse pedaço aqui. Vai ser... E aí, o que eu vou representar esse P de Z dado esse X? Ó, eu estou falando aqui, esse cara não pode ser qualquer coisa, mas... E esse cara aqui? Bom, na verdade, esse cara aqui eu vou poder escolher de uma maneira mais ou menos arbitrária. Não completamente arbitrária, mas mais ou menos. E aí, o que eu vou escolher? Eu vou escolher esse P de Z dado X como sendo uma gaussiana. Então, o meu Z é bidimensional. Vou ter o código vai ter dois números aqui, um mu de X e um sigma de X. E o círculo cinza vai representar a região aonde essa densidade vai estar concentrada. Está aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha, tá vendo aqui? Esse set, ele vai estar com essa gaussiana que vai estar concentrada nessa região cinza. Já esse outro tipo de set aqui, ele vai vir para essa outra região gaussiana. Veja que é um ponto de média diferente, né? O ponto central é diferente, e a variância também é um pouco diferente. Tá um pouco maior aqui. Então, para cada x que eu vou ter uma gaussiana bidimensional, porque o Z aqui é bidimensional, com um vetor de médias e uma matriz de variância e covariância. Aqui estão esses uns aqui, ó, dois uns aqui, que são muito parecidos entre si. Então, dado um Z no plano, dado um Z, eu vou ter uma distribuição P de X dado Z, e eu posso ter imagens, as imagens que podem ser geradas a partir desse único ponto Z, elas vão ser um pouco diferentes. Agora eu estou falando da distribuição do X dado Z. Aqui anteriormente a gente falou do Z dado X, vai ser uma gaussiana. Aqui agora é o X dado Z. Fixado um ponto Z, aqui, um pontinho, eu vou ter, na verdade, uma distribuição para as imagens. Quer dizer, eu tenho que gerar um vetor de dimensão 784. Você vai me dar dois números, eu quero gerar um vetor 784. Então, um mesmo Z, ponto Z, ele pode gerar várias imagens similares. Elas não são idênticas. Está vendo que aqui tem a cabecinha um pouquinho diferente, muito parecida, inclinada e tal, mas não é exatamente igual. Não é exatamente igual. O Z mostrado nessa figura, imagino que isso aqui é um ponto só, ela está gerando desculpe. Z mostrado na figura. Desculpe. O Z mostrado na figura dificilmente, né, vai gerar um similar a esse daqui. Essa posição, essa região toda aqui, ela gera uns, tá vendo? Essa cor aqui é uns, ó. Essa região gera uns. Mas esse ponto Z que está aqui, ele gera esse tipo de uns que estão aqui. Para gerar esse tipo de em pezinho, eu tenho que estar em outra região aqui. Talvez aqui, não sei exatamente aonde. Então, o que vai acontecer? Mesmo que eu fixando um único Z, ele gera esse tipo de uns, mas não os mesmos uns. Porque quando eu der um Z, eu, em vez de gerar um ponto X, eu tenho uma distribuição de probabilidade para os X's que podem ser gerados a partir daquele Z fixo. E esses X's aqui está errado, tá, gente? Isso aqui deveria ser 784, aqui nessa gaussiana aqui. Vai ser uma gaussiana com 784 números, porque é a imagem 784, com um vetor de médias. Agora essa média depende do Z, e o sigma depende também do Z. Então, vocês estão vendo que estão aparecendo várias gaussianas aqui. Então, deixa eu fazer esse esquema aqui do vai. A gente tem aqui, né, lembrando sempre o que eu quero, todas essas distribuições aqui no meio. Eu já fixei. Esse Z que está entrando aqui vai ser uma gaussiana bidimensional.
Esse Z aqui tem que ser isso. Vai ser uma gaussiana centrada em 0 e com variância 1 para cada direção. E essas outras duas distribuições que estão aparecendo aqui. Bom, essa daqui é a imagem X, fixado Z. Então, dado dois números, pensando que o code é bidimensional, eu quero gerar um vetor de dimensão 784. Então, é uma gaussiana com dimensão 784, com um vetor de médias e um vetor e uma matriz de variância e covariância. Eu vou precisar de uma rede neural aqui para criar esse Z, para aprender como é que eu faço isso. Eu aprendo as 784 entradas dessa imagem, um vetor de médias, e o quanto que eu vou variar em cada posição aqui, que vai estar representado nessa matriz de variância e covariância. Do lado de cá, essa outra aqui, ela também é uma gaussiana, mas agora eu preciso sair de uma imagem 784 e terminar com um vetor bidimensional aleatório Z. Então, esse cara aqui, essa distribuição, ela é uma gaussiana bidimensional, porque eu estou indo para o espaço latente de dimensão 2, e essas duas posições, a média, né, das duas posições, ela vai ser representada por uma rede neural, e isso daqui também será uma rede neural. Então, o meu encoder, ele vai codificar essa maneira de aprender essas coisas aqui. E o meu decoder, ele vai aprender essas redes neurais que representam esses pedaços aqui. Então, está aqui, finalmente, o esquema, de novo, do vai. Está lá o encoder, ele passa um X aqui, tem uma rede neural que aprende esse pedaço, tem uma outra rede neural que aprende isso. A partir disso, eu tenho, então, essa densidade aqui, vai ser uma gaussiana, gero o meu vetor gaussiano Z aqui, tá aqui, olha, esse cara aqui, ficou Q aqui, tá, gente? Aqui é P, mas é a mesma coisa, é a mesma densidade aqui. Vai ser essa gaussiana, então, bidimensional. Com esse Z, o meu decoder, ele pode estar desacoplado do encoder. Depois que eu aprendi as duas coisas, eu posso fazer o seguinte, imagine que eu quero gerar imagens de dígitos. O que eu posso fazer? Eu preciso de um dígito de entrada para gerar esse dígito de saída? Não. Porque agora eu já aprendi, o meu modelo falou o seguinte, o meu Z, ele é uma gaussiana com média 0 e variância 1. Gera esses Zs aqui, números aleatórios gaussianos. Passa pelo decoder que você vai ter aprendido. Você aprendeu o decoder. Com um Z que você vai gerar, depende do Z que você gerar, né? Às vezes, se você gerar um Z aqui, vai sair uma coisa. Se você gerar um Z aqui embaixo, é outra coisa. Se for aqui, vai ser outro. Então, aqui nesse momento, está parecendo que a gente ainda não tem controle sobre o Z que vai ser gerado, né? Depois a gente aprende a fazer isso. Mas, por enquanto, se você gerar um Z aqui dentro dessa região qualquer, tudo gaussiano, despreocupadamente você gera tudo número gaussiano, passa pelo decoder, vai sair do outro lado uma imagem. Gera um novo Z, sai do outro lado outra imagem. E assim por diante. Então, o modelo que a gente especifica, ele tem uma má notícia aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho que vou parar, gente, porque é o seguinte, aqui é um negócio meio sutil, a gente já falei muito. Eu vou parar aqui hoje e a gente vai ter que retomar. Então, nós estamos ficando atrasados. Vocês estão vendo aqui que eu ainda preciso passar, mas eu acho difícil, eu não quero passar correndo nesses pontos. São umas partes delicadas, entram aqui com o Library, muitos desses negócios. Você vê alguns tutoriais na internet falando esses troços, é uma coisa tão superficial, o cara explica tanto, é só depois a pessoa fica usando essas coisas tudo como autoencode. Nós estamos num programa de pós-graduação, de computação, tem que saber esses negócios, né? Então, eu vou descer sim a esses detalhes aqui, a gente vai voltar nisso. Vou preferir, se for o caso, dar talvez uma aula extra aí de GAN, se eu não conseguir cobrir tudo que eu preciso. Essa aula extra vai ser opcional. Eu vou deixar para só falar talvez de algumas GANs mais diferentes. A gente combina depois essa aula, porque com certeza eu não vou conseguir terminar na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, tá, gente? Então, parando aqui, não sei se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta, na verdade, já relativa a essa questão da prova. Eu estava até conversando com alguns colegas em relação a isso, acho que no grupo também estavam falando,
E a gente tá pensando na possibilidade da prova não ser na quinta-feira da semana que vem, ser no final de semana, no sábado, por exemplo. Ah, tá, não, tranquilo. Acho que o Pedro também fez isso com vocês, não foi? Foi, na verdade, até hoje, o Pedro e o Flávio, né? Todos os outros dois antes. Não, ô, Frederico, não tem problema não, porque como a prova, o curso não está terminando, a gente não tem um... Porque o problema sempre é quando o sistema fecha e a gente tem que entregar as notas. Então, tem uma guilhotina lá. Não, não é o caso, a gente está no meio do semestre ainda, né? Então, tranquilo, Sim. a gente pode fazer no fim de semana, tá? Eu acho que isso até libera a quinta, né? Para poder, se precisar faltar algum assunto, já Não, usa eu na já estava quinta-feira. contando com quinta, eu já estava Já contando. estava A contando. prova ia ser feita online, fora do horário de aula. Tá louco. Nossa senhora, não. Eu estava contando Ok. com quinta. Tá? Mas ainda assim, eu acho que eu vou precisar de aula extra. Mas, de novo, essa aula extra eu vou deixar alguns detalhes de Guns e é opcional, é para quem quiser. E aí, provavelmente, eu vou jogar essa aula para o ano que vem, tá, gente? Depois eu penso, eu discuto com vocês uma data apropriada. Bom, então tá, tem alguma pergunta, pessoal? Eu vou colocar no site, nos notebooks, e aí eu vou fazer no fim de semana uns exercícios assim mais teóricos para você fazer. O exercício prático vai ser você reproduzir esses códigos que eu vou colocar, usando Keras, com provavelmente o Fashion MNIST, experimentando 2 ou 3 coisas, tipo mudar a dimensão do code, ver o que vai acontecer. Vai ser muito simples. É um exercício que você faz, sinceramente, em 1 hora, 2 horas no máximo. Não é um TP. Ok? Ok. Então, estou parando aqui a gravação. Se tiver